o vice-governador do estado, Walter Alves, decidiu que não vai assumir o governo do Rio Grande do Norte, caso a governadora Fátima Bezerra renuncie ao cargo. A informação foi confirmada por fontes políticas e deve ser anunciada oficialmente na próxima semana. Walter Alves deve deixar a vice-governadoria para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. O que pesou na decisão dele foi a situação econômica e fiscal do estado. O MDB Nacional garantiu apoio financeiro para a candidatura de Walter a deputado estadual e também para estruturar um projeto de deputado federal. Com a saída de Walter Alves, a permanência dele no grupo político da governadora Fátima Bezerra passa a depender de negociação. É a velha questão fora parte. Isso aí foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque na semana passada, os dois, Walter e Fátima, voltaram de Brasília com notas muito contundentes sobre o destino, né, dos dois, seria selado a partir de Brasília. E aí, no entanto, hoje, quando eu lancei essa pergunta, né, para esses interlocutores, eu até esperava que viesse assim, não, o que vai ser definido em Brasília é que vai conduzir a aliança, a parceria entre o vice e a atual governadora. Mas não, o que eu ouvi foi, não, aí vai ter que abrir a negociação política. E aí, quando a gente começa a entender quais são os cenários que se desenham, faz sentido que tenha negociação política, porque acho que vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma eleição indireta, não é? Nós nunca tivemos eleição indireta e não pode, por mais falido que o Estado esteja, é importante considerar, Walter vai deixar o posto, não vai assumir, porque ele vê uma inviabilidade de fazer o que seria necessário para tentar disputar a reeleição. Mas quem estiver na cadeira que não tenha compromisso com a reeleição pode dispor da máquina estatal em plena eleição. As variáveis aqui são muitas. Se vai ser um candidato governista que vai ser eleito, o governo quer Cadu. Quer Cadu como o candidato, aí Cadu teria que, quem quer que seja o nome tem que ser eleito pela Assembleia. O governo quer Cadu para ser o nome eleito. Aí, no caso, o Cadu iria disputar a reeleição. Mas vocês consideram a hipótese de, sei lá, um nome de oposição ganhar na Assembleia? Teoricamente, sim, Dinardi. Porque o fato de Walter e Ezequiel, que teoricamente são do mesmo grupo, eles não assumiram. Uma entidade só, né? Mas que não é, eu já não vejo tanto assim. Mas eles não assumiram é porque estão desgostosos com a governadora Fátima Bezerra. E eles vão colocar. Ezequiel hoje, eu digo sempre aqui, eu venho repetindo, Ezequiel é o cara a única pessoa hoje que pode bater de frente com a governadora Fátima Bezerra. Então, eu diria que, assim, o nome do próximo governador, em caso de renúncia de Fátima e de Walter, passa por Ezequiel Ferreira. Ezequiel é o cara que vai eleger, eu não tenho a menor dúvida, esse governador. Mas até lá, tem muita coisa. A primeira coisa é o seguinte: a governadora Fátima, na minha cabeça, eu vejo muito claro isso, que é assim que o PT trabalha, quis armar uma armadilha que ia jogar no colo de Walter, e Walter ia ali ter que apoiar ela e ser governador e ser candidato à reeleição. Agora, teoricamente, Fátima vai entregar o governo a uma pessoa que não é 100% dela. E aí a gente está falando aí de quase 2.000 cargos diretos comissionados, mais de 10.000 cargos indiretos, toda uma estrutura, porque eu tenho uma dúvida muito grande, Ciro. No dia 3 de abril, se Walter e renunciar e Fátima renunciar, Ezequiel não assumir, doutor Ibanez, você está na cadeira, ele vai deixar essa equipe ou vai botar uma equipe dele? Porque só vai ser 30 dias. Você veja o tamanho da bagunça que vão fazer com o RN. Mas lembrando que essa equipe não vai ser a equipe que vai estar em março. Afinal de contas, alguns devem sair para disputar. Eu sei, mas entenda. Mas toda a estrutura governamental. Sim. Doutor Ibanez, com 30 dias. Por exemplo, ele vai pegar o secretário de administração.
que teórica, que não é candidata, e ele vai deixar ela pelos 30 dias dele, ou ele vai botar uma pessoa, você veja a loucura, que tem que uma transição. Aí depois vai ter um outro governador que até, por mais que a gente diga que Ezequiel vai eleger, mas enquanto não foi eleito, e o próprio Ezequiel pode mudar de opinião, ele não vai assumir. Então, muitas vezes esse cara vai saber que vai assumir, pode ser que esse cara só saiba que vai assumir o governo. De fato, depois da eleição, a gente viu a eleição do Tribunal de Contas do Estado, Gustavo Carvalho e George Soares. Ficou ali naquela confusão. Então, a bagunça administrativa, agora, eu acho que Walter não assumindo, eu não sei se Fátima vai ter coragem de deixar esse governo na mão de uma oposição para se lançar candidato ao governador sem a estrutura. Mas olha, rapidinho, Dinarte, um abraço para Leidinha, para Fafá Macedo e para Emanuel Gerônimo, nossos integrantes do clube de membros que estão aqui no chat. E vou lançar uma enquete aqui. Eu já estou vendo algumas críticas a Walter Alves por essa decisão dele de não assumir. Você concorda com a decisão de Walter Alves de não assumir o governo do RN, sim ou não? A enquete vai entrar no ar agora. Vai lá no nosso YouTube, volta, aproveita e curte o vídeo e deixa aí um comentário por escrito também, quem sabe a gente lê aqui. Assim, você veja, a governadora ela tem se irritado com a hipótese de que ainda levantam de que ela não vai disputar o Senado, assim, quando surge mas isso aí já está superado, eu vou para disputa. Então, assim, é meio que eu não vejo um cenário em que ela não vai, que ela vai simplesmente terminar o mandato, ficar no mandato, não disputar nada, e não ir para essa disputa do Senado. O que me preocupa... A gente tem uma matéria sobre isso também, inclusive. Assim, eu não acho que ela vá. Acredito que a forma porque o PT tem um discurso pronto, viu, já, se perder essa eleição, uma eleição ilegítima, uma eleição de gabinetes, uma eleição que não foi do povo, tá tudo pronto. Já está tudo prontinho, que se perder, se o governo passar para alguém da oposição, eles vão passar a campanha toda dizendo que quem está na cadeira de governador está lá por ilegitimidade numa eleição de gabinete. Mas lembrando que o vice-governador e o presidente da Assembleia eram aliados da própria governadora. Fátima não teve a maioria, o mandato todo? Todo. Aumentou o ICMS há um ano atrás, que esse aumento iria dar um plus totalmente diferente no governo. Mas, assim, o que mais me impressiona nessa história é que esse discurso, ela tem esse discurso já, que ela é a melhor governadora, que ela tirou. O Cadu fala em legado, que ele vai continuar o legado da governadora. Então, assim, eles têm esse mundo paralelo. Agora, eu não vejo como é se a governadora que ela não vai ter essa viabilidade de fazer o seu sucessor, botar na cadeira quem ela quiser na Assembleia Legislativa. E eu acho que se Walter e Ezequiel não assumirem, é porque eles estão teoricamente rompidos com ela. Eu não vejo ela abrindo mão de todas essas secretarias. Vai ser ela que está numa baixa popularidade, que vem fazendo um governo trágico e caótico. Como é que ela vai conseguir manter a candidatura dela, por mais que ela se atrele ao presidente Lula, se essa estrutura estatal, com esses apaniguados dela, lá no governo do estado, mesmo ganhando salários pequenos, que o governo paga salário pequeno, mas tem toda uma estrutura de serviços e de outras prestações aí que a gente sabe. Então, eu acho que ela tem que pensar. E outra coisa, quem muito espalha e quem está muito falando da possível não candidatura da governadora Fátima é uma ala mais jovem do PT. É uma blogueiragem petista. Tem batido muito, porque eles sabem que na hora do pega para capar, Natália é uma candidata viável. E Fátima, ela vai ter que ultrapassar várias barreiras para entrar no jogo. Rejeição, né? E muita rejeição. Não. Assim, eu não duvido da rejeição da governadora, mas é porque, assim, passando pelo Oeste nesse fim de ano, me surpreendeu a percepção de gente de lá, do Oeste, sobre Natália, assim, que é uma personalidade com um ativo político muito concentrada nessa região.
Ela vem de 2 eleições como a deputada mais votada. Não, isso aí não tá em questão, mas se você veja, para sair de um posto de deputada para uma eleição que já tem uma vaga praticamente definida, a eleição não tá ganha, não tem voto apurado, mas eu acho muito difícil o senador Stevenson perder a campanha. Mas você lembre o seguinte, eu acho que o maior adversário de Stevenson é o próprio Stevenson da campanha. Então é um deslize de uma fala. Pode ser. Stevenson é um cara assim, ele é um baita senador, tudo, mas ele tem um ego inflado.